Amém. Graças a Deus. Graça e paz, amada igreja. Pode tomar o seu assento. Que bom que você veio. Que bom que você se conectou nessa live. O Senhor se faz presente nesse lugar. Boa coisa é estarmos na casa do nosso Pai. Hoje nós vamos tratar de um tema que é a bastardia. Há 15 dias, o nosso pastor Edmilson, ele trouxe para nós o tema da bastardia. E por que da bastardia? Porque a bastardia é algo que é muito comum no nosso meio, né? A palavra do Senhor vai dizendo lá em Deuteronômio 23:2, que nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, e nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. E quando a gente fala em 10 gerações, eu que sou nerd, fui fazer a conta, a gente está falando de 1.022 pessoas que nos antecederam, ou seja, são 511 casais, até chegar a nós. Então, de alguma forma, às vezes você tem, mas os meus pais, eles foram casados, os meus avós foram casados, mas chega uma hora que você já não tem mais acesso ao que aconteceu. Então a gente percebe que a bastardia é algo que é comum entre os filhos de Deus, por conta dos frutos que ela acaba gerando, né? Então a bastardia é o quê? É você conceber fora da aliança do casamento. É você ter um filho sem estar embaixo da aliança do matrimônio. Então, quais são os frutos da bastardia que o pastor Edmilson trouxe? A promiscuidade, que foi tema da última quarta-feira, pregada pelo pastor Astrogildo, a orfandade, a rejeição, a rebeldia e a rebelião. E hoje nós vamos tratar da rebelião, tá? Então a rebelião, um fruto da bastardia. O texto que eu vou me utilizar como base está em Hebreus 3, do 15 ao 19. A palavra do Senhor diz: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus teve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Então aqui eu vou destacar algumas palavras. Primeiro, rebelaram-se e foram desobedientes. Então a desobediência, ela é fruto da rebelião. A incredulidade, ela também é fruto da rebeldia. E quando nós pecamos contra Deus, o pecado ele vai gerar o quê? A morte. E a morte foi o que aconteceu com aquelas pessoas que pecaram no deserto, cujos corpos foram espalhados por ali. Então, o que o pastor Edmilson falou há 15 dias? Ele falou que o próprio significado da palavra rebelião já explica muita coisa. Mas que rebelião é você mudar aquilo que Deus, o teor daquilo que Deus disse, você muda o teor. Quando você falta na parte da submissão, quando você não se submete a uma autoridade, você está também se rebeliando. Ou seja, a pessoa que está na prática da rebelião, ela está sempre criando uma linha aparentemente verdadeira, mas que é contrário àquilo que Deus diz.
Tá? Então, se nós formos a fundo da palavra rebelião, o significado etimológico dessa palavra, desse vocábulo, a gente vai chegar no hebraico com a palavra meri ou pechá. O que ela significa? Significa teimosia, desobediência, resistência ativa, traição deliberada de uma aliança ou autoridade. No grego, a gente tem as palavras anupotaxia, apostasia e submeter-se, ou seja, significa insubmissão, falta de sujeição, afastamento, abandono, rebelião. Ela está ligada ao conceito da apostasia. E o que é a apostasia? É um abandono consciente da fé ou da autoridade de Deus. Então, na visão da Bíblia, rebelião, ela não é algo que acontece de uma forma, de um lugar externo, mas de algo interno. É quando você já não aceita mais a autoridade de Deus, aquilo que Ele diz. E o que não é aceitar a autoridade de Deus? Não é só a autoridade de se submeter-se a Deus, mas de se submeter a toda e qualquer autoridade, porque toda autoridade ela já foi estabelecida por Deus, né? Então, não temos como falar de rebelião sem nós estudarmos ou se nós não tratarmos do surgimento da rebelião. Então, a rebelião, a primeira rebelião que aconteceu, ela aconteceu no céu, né? O Satanás, ele era um querubim ungido, tinha o corpo coberto de pedras preciosas, todo tipo de instrumento musical, entre eles tambores, pífaros, e conforme ele andava, ele tocava, ele brilhava, ele glorificava a Deus. Só que chegou num determinado momento em que foi achada uma iniquidade no coração dele. Ele quis se comparar a Deus, ele falou, vou fazer o meu trono acima das estrelas de Deus e vou ser semelhante ao Altíssimo. Quando ele fez isso, ele caiu, né? Porque a soberba, ela pressupõe a queda. Então, ele caiu e ali ele se rebeliou contra o Senhor, contra o Deus dos céus e acabou levando juntamente com eles 1/3, né, dos céus. Então Deus criou o homem, colocou nele um coração que bate como se fosse um tambor, tum, tum, tum. E eu imagino a inveja, a raiva, os ciúmes que Satanás tem de mim e de você, porque conforme nós andamos, e muitos estudiosos inclusive falam que a nossa respiração seria o próprio chamamento a Deus, né, o Yahvé. Então, conforme nós andamos, nós glorificamos a Deus. E se você é um filho de Deus, o seu andar ainda na palavra de Deus é algo explosivo no mundo espiritual, né? Só que houve o quê? Essa raiva do homem, Satanás acabou criando uma rebelião no Éden, né? E o que é essa rebelião no Éden? Simplesmente foi mudado o teor daquilo que Deus dizia. Foi simplesmente implantado uma raiz de orgulho no coração do homem, Adão, e da mulher, Eva. E eles foram alvos dessa queda, né? Então, se nós formos ler o texto de Gênesis 3, do 1 ao 6, nós vamos ver a fundo como que ocorreu essa rebelião no Éden. O texto diz, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher,
certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A pastora Débora Ramalho, em seu curso Maldições Construídas Durante a Vida, ela vai desenvolvendo uma lista dos métodos de tentação que Satanás se usa para fazer com que o homem seja ludibriado e que ele caia da presença do Senhor, né? Quais são eles? Primeiro, criar dúvida e desconfiança. Isso nós já vemos que gera uma rebelião. Porque quando você duvida, quando você desconfia, entra no seu coração a descrença na palavra de Deus. Então você pergunta, será mesmo que Deus disse isso? Será que realmente está escrito isso? E foi assim que Satanás disse a Jesus, mas se você se jogar aqui do alto, né, os anjos te pegam, porque dará ordens a seu respeito. Mas Jesus disse, combatendo a palavra com a palavra errada, né, de Satanás, o uso errado, indevido de Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Outro ponto de tentação que é dito nesse curso da pastora Débora é a satisfação do desejo carnal. Eva, ela olhou para aquela árvore, ela olhou para aquele fruto e ela achou que era boa para comer, que era agradável aos seus olhos. Então já mexeu com uma satisfação interior, um desejo, e o desejo ele está na alma. E entrou também o terceiro ponto da tentação, que foi o orgulho e a arrogância. Árvore desejável para dar entendimento. Entendimento para quê? Para ser igual a Deus. Então, esse orgulho, que antes era de Satanás, esse desejo de se colocar acima de Deus, ele implantou através de uma dúvida no coração de Eva. E é por isso que eu e você estamos aqui até hoje, né? Até Jesus voltar. Então, Deus, ele vai dar uma sentença a Satanás. E ele vai dar uma sentença para todos aqueles que tirarem os pequeninos da presença do Senhor. Então, quando você fala em rebelião, em rebeliar-se, você tem que tomar muito cuidado e se voltar para o seu Deus. Porque o Senhor vai dizendo em Mateus 18, 6, 7... Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora lhe pendurar ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos tropeços, pois é inevitável que venha. E aí vem a parte melhor. Mas ai do homem por quem o tropeço vier. Então, a serpente, ela recebe uma sentença ali no Éden, né? Que está em Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente, portanto fizestes isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. O que mais me chama a atenção nesse texto é que a serpente, ela vai ser alimentada pelo pó da terra. E eu pergunto para você, quem é esse pó da terra? Se eu e você, nós fomos feitos do pó da terra. De uma forma tão estrondosa que desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos alimentando ou os nossos antepassados, o que gerou para nós uma herança maldita, ou pela nossa própria responsabilidade. Nós vamos alimentando a serpente de tal forma que quando a gente chega em Apocalipse não é mais serpente, é dragão. É dragão. Então assim, a rebelião
é algo que nós temos que abolir do nosso meio, das nossas práticas, porque eu vejo que em mim e em você, o Senhor nos fez imagem e semelhança quando nos fez Adão, mas por Adão ter pecado e caído, essa forma, ela foi deformada. O DNA foi deformado. Criou-se um desalinhamento em toda a criação. Tanto é que quando Jesus vem, ele derrama o sangue como sacrifício para resgatar eu e você, e aqueles espinhos na cabeça dele significava o quê? A terra, porque na terra houve o crescimento dos abrolhos. Então, ele conciliou todas as coisas nele para Deus. Ele reconciliou tudo nele para o Senhor, para Deus. Então, vamos falar sobre rebelião, que também é teimosia. Quem não conhece alguém teimoso, não é? Então, o que é teimosia? Teimosia é a obstinação de estar mantendo uma ideia, um comportamento ou uma opinião, mesmo diante de evidências contrárias, lógicas ou resultados negativos. Sabe, a pessoa está vendo que está errado, que vai dar ruim. A pessoa, não, ela é teimosa. Não, eu fico com a minha versão, né, até dar ruim. Nós vemos em Romanos 2,5 a palavra do Senhor dizendo: mas por causa da tua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Só que existe um antídoto na Bíblia para uma teimosia. E qual que é o antídoto? É o temor ao Senhor e a humildade, que trazem a sabedoria e a honra. Então nós vamos ver o antídoto lá em Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Rebelião também é desobediência, insubmissão e falta de sujeição. E aí nós vemos a falta de sujeição lá em 1 Samuel 15:23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aqui nós estamos falando de Saul. Mas será que essa palavra serve só para Saul? Se nós nos rebelamos ao Senhor, ele nos rejeita. E qual que é o antídoto da desobediência? O antídoto da desobediência é a obediência mais a submissão. E nós vemos Samuel no mesmo livro, né, no mesmo livro, 1 Samuel 15:22, falando assim: Samuel, porém, responde: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em quem se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A apóstola Tânia Teresa, no seu livro, né, a sua apostila de batalha espiritual, ela fala da autoridade e da submissão, né, que elas estão presentes em nossa vida, seja no seu casamento, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na igreja. Em todas elas existem a autoridade e a submissão. Então, o princípio da autoridade, ela foi estabelecida por Deus como uma cobertura, como uma proteção e um respaldo para todos aqueles que se submetem. Então, você está se submetendo ao seu pastorado? Então, você tem cobertura, você tem proteção. Você não está se submetendo? Não existe uma proteção sobre a sua vida. Nós vemos que existem benefícios, a apóstola vai citando dos benefícios para você se submeter. O primeiro dela é a proteção. A pessoa submissa a Deus, ela tem a autoridade para resistir ao diabo, né? Como a gente vê ali em Tiago 4:6-7, vai dizendo: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você não consegue se submeter para aquele que você vê,
Como que você pode se submeter para quem você não vê que é teu Deus? Então, vai gerar um desalinhamento sobre a sua vida, você perde essa proteção. E mais ainda do que a proteção, você perde a cobertura. E a cobertura, nós vemos lá no Salmo 91, que foi lido aqui no início, na oração antes do início do culto. Então, é muito mais que proteção. Significa uma fortaleza, um lugar de refúgio, onde estamos guardados dos ataques do inimigo. E o terceiro ponto que a apóstola cita seria a parte da autoridade. Quando você se submete, você tem a possibilidade de chegar a ser até uma autoridade, né? Deus acaba vendo graça em você e te coloca como autoridade. Então, o que devemos submeter-nos? A quem nós devemos nos submeter? Para que nós possamos seguir aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Primeiro, a submissão a Deus, né? Conforme nós vimos, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A segunda obediência e submissão seria ao marido, né? Então, em 1 3:1, o texto vai dizendo: da mesma forma, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de vocês. Então, quando você se submete ao seu marido, através da sua obediência, ele vai acabar sendo alcançado. Muitas vezes, você fala, é aquela encrenca lá em casa que não se converte, já falei de Jesus, chamo todo dia para a igreja, não vem. Mas e o seu testemunho? E a sua vida? E o seu caminhar? Nós somos a carta que o mundo lê. Outro ponto seria a obediência e submissão aos nossos pais. Em Efésios 6, do 1 ao 3, vai dizendo: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se você não obedece os pais, se você não os honra, o Senhor não vê graça em você. Você vai ficar como aqueles corpos espalhados no deserto, sabe? Sua vida é ceifada cedo, você não tem uma vida longâmina, você não tem uma vida abundante. Tudo é cortado de você. Você não está na justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Alinhado com o Senhor, alinhado com a vontade de Deus. Outra obediência que nós temos que nos submeter é as autoridades constituídas, né? Então, em Romanos 13, do 1 ao 2, vai dizendo que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem também condenação sobre si, trazem condenação sobre si mesmos. Então, tem aí um governo. Mas eu não votei. Mas a gente está submetido. Então, vamos ter que escolher bem. E orar pelos nossos dirigentes, para que eles recebam a direção de Deus. Para que a vontade de Deus se estabeleça no nosso país. A obediência e a submissão a líderes espirituais. Em Hebreus 13:17 vai dizendo: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Em Hebreus 13:7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.
E também a obediência e submissão ao chefe no serviço. Ah, mas o meu chefe é ruim, você não sabe. Ah, mas o meu chefe, você não tem ideia, não dá para me submeter a ele. Você está desagradando ao Senhor. Porque em 1 Pedro 2, do 18 ao 19, vai dizendo: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de uma consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. O próprio Senhor Jesus, ele foi obediente até a sua morte e morte de cruz. Ele se esvaziou de si mesmo para se submeter à vontade do Pai. Ele chegou ali no Jordão e foi batizado, ele se submeteu a João Batista, né? E, embora João Batista tivesse dito que ele não era digno nem de desatar as sandálias. Esse desatar as sandálias, nem só um escravo fazia isso. Ou seja, ele se colocou abaixo de um escravo. Mas mesmo assim o Senhor se submeteu. E porque ele se submeteu, é que o Senhor o exaltou sobremaneira. Como diz em Filipenses 2, do 5 ao 11, diz que seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus os exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome, o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E rebelião, por fim, ele também é a traição deliberada de uma aliança ou autoridade, trazendo isso a um afastamento e até, por fim, a uma apostasia. Nós vemos no texto de Isaías 59, do 12 ao 14, que diz: porquanto são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim, a justiça retrocede e a retidão fica distante, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Texto forte, né? A dúvida, ela não procede de Deus. A pastora Débora Ramalho, ela vai dizendo no seu curso, como já dito, que a dúvida, ela não procede de Deus, ela faz parte da incredulidade, e a incredulidade faz com que a fé, ela seja apostatada. E em Tiago 1,6 vai dizendo que aquele que duvida é semelhante o quê? A onda do mar, né? Cujo vento leva para tudo quanto é lugar, bate para tudo quanto é lugar e é lançado. Então, qual que é o antídoto de você curar, de você mudar essa situação? É você se arrepender e se voltar ao Senhor. É o que diz o texto de 2 Crônicas, do 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O Senhor, como já foi ministrado, de Gênesis a Apocalipse, Ele quer ser o seu Pai. Ele quer ter uma conexão com você, uma intimidade com você. E se nós lermos a palavra,
Nós vamos seguir a palavra, porque a palavra ela vai entrar em nós, porque ela é viva e eficaz. Ela vai entrar em nós, vai nos moldar e nos mudar. Nós somos formados à imagem de Deus Pai. Essa imagem ela foi corrompida, mas Cristo, quando morreu por nós, por mim e por você, Ele nos restaurou. É através da forma chamada Cristo que nós somos restaurados. E nós podemos entrar hoje no Santo dos Santos, porque Ele se colocou por mim e por você. Então, ande em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida? É vencer a sua concupiscência, porque a tentação da qual Satanás se usa, ela não está fora de nós, não é algo exterior, mas é algo que parte do interior, é onde que está o seu coração. Ele pode não ler os seus pensamentos, ele pode não ler os seus sentimentos, mas ele está há anos estudando a sua família, você, e muitas vezes até o seu, assim como um animal que pelo feronômio, né, daquilo que você exala, ele sabe se você está com medo ou não. Você imagine como que é esse passarinheiro, né? Já foi pregado aqui sobre o Salmo 91, quem é esse passarinheiro? O passarinheiro é aquele que estuda você e que sabe a melhor forma de estar te pegando, de estar enlaçando uma determinada ave. Então, o inimigo, ele conhece qual é a sua necessidade. Às vezes, um piscarzinho de olhos, ou uma risadinha do lado, ou uma palavrinha aqui, aquilo já vai ser um alimento, uma semente para que ele possa se usar, trazer para você a tentação, distorcer a palavra de Deus. E aí você vai se rebeliando contra Deus, contra a palavra dele. E quem se rebelia contra o Senhor, como pode estar com ele? Não é? Então, que você receba essa palavra no seu coração. Vou chamar o pastor Admilson, ele vai estar fazendo a oração de renúncia, adicionando algo para que possa ser fortalecido nos nossos corações. Amém? Agradeço a minha oportunidade, as palmas louvam o Senhor. Abençoe. Ao vivo é assim mesmo. Tira de um, coloca no outro. Queridos, enquanto eu estava sentado ali ouvindo esta palavra, o Senhor veio ministrando no meu coração algumas coisas. Quem vive em rebelião contra Deus permanece no domínio das trevas. Ele não herda o reino de Deus. O oposto de luz é o quê? Trevas. E o oposto da obediência é rebelião. A falsa obediência leva a uma verdadeira condenação. Escreve isso na tábua do teu coração. A falsa obediência leva a uma verdadeira condenação. Em Zacarias capítulo 13, versículo 8 em diante diz: em toda a terra, diz o Senhor Deus, o Senhor Todo-Poderoso, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. O que o Senhor está falando? 2/3 que está sobre a terra vai perecer. Apenas 1/3. É uma triste realidade, queridos, mas é uma grande realidade. Apenas 1/3. 2/3 perecerão e 1/3 vai restar. E esse terço que vai restar, 1/3, será provada no fogo. Eu peço a Deus todos os dias que esse fogo ele queime nos nossos corações,
para nos purificar da maldade, porque nós temos a inclinação para o pecado, para o erro. Quantas vezes nós estamos fazendo coisas, comportamentos, e nós achamos que estamos fazendo o que é certo. Eu vi até conversando com a nossa presbítera e o nosso presbítero Tiago, meu filho. Nós estamos vivendo uma época de muita rebelião dentro da igreja. Satanás, ele não está mais ofertando, batendo de frente. Eu vou destruir, eu vou acabar. Não. Hoje em dia é até difícil manifestar um demônio na igreja. Quem já percebeu isso? Mas ele trabalha nas entrelinhas da igreja. O sangue de Jesus tem poder. Buscando ocasião para atacar dentro das fraquezas da pessoa. Mas se ele encontrar o fogo do Senhor te queimando, te purificando, ele não consegue entrar na tua vida. Nós estamos vivendo em épocas onde todo mundo acha que todo mundo é pastor, todo mundo é líder, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. E às vezes nem sentou para aprender ainda. Eu converso com alguns pastores, eu tenho alguns amigos pastores em outros estados. A mesma reclamação, obreiros se rebelando contra os pastores dentro da igreja. Obreiros insatisfeitos, colocando a sua insatisfação dentro do coração de outros obreiros. Rebelião contra Deus. E a rebelião, ela provoca isso. Deus cria uma linha para ele seguir, e ele cria uma paralela. E vai na contramão da vontade de Deus. Ah, mas aquele pastor ali, ele fala tudo errado. Eu fiz Harvard, não é isso? Sou bem estudado. Ah, isso daí não serve para ser meu pastor. Mas foi esse que Deus te deu para ser autoridade sobre a tua vida. Isso é sujeição a Deus. Aí você pode resistir o diabo para que ele fuja de você. E quanta gente está saindo da igreja, se intitula pastor, que é alguma coisa, e faz e acontece, e leva a outros que também estão com a cabeça fora da presença do Senhor, e se rebela contra o ministério, contra a igreja. Quer saber de uma? Quando vem alguém aqui falar, pastor, eu quero congregar com o Senhor, porque a minha igreja é assim, aquele pastor é assado. E eu falo, querido, fecha a boquinha, porque eu sei que logo vai querer dar problema aqui também. Porque não existe igreja perfeita e não existe pastor perfeito, porque só Ele é perfeito. Então, se Ele te deu, o Senhor te deu como autoridade sobre a tua vida, se submete. Ouve a palavra do Senhor. Eu sempre falo isso. Nós estamos numa época que nem Bíblia nós trazemos para a igreja, sim ou não? Eu não vou nem perguntar aqui, porque eu não quero expor ninguém. Mas eu falo isso, queridos, enquanto eu estiver pregando, pelo menos eu tenho essa coragem de falar. Enquanto eu estiver pregando aqui em cima do altar, confere aí embaixo. Porque se eu estiver pregando alguma coisa fora da palavra, pastor, isso não está escrito na palavra de Deus. Pode confrontar. Porque se eu estiver errado, eu vou falar, minha igreja do Senhor, me perdoa. Porque eu não sou perfeito. E nós precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para não sairmos por aí achando 1, 2, 3, 1001 coisa, e às vezes até sair, é isso que Satanás trabalha. Ele sopra no ouvido, você é melhor, você também tem a mesma titularidade da igreja, você também tem o mesmo cargo, viu? Não se submeta não. Lembra que tu fez faculdade e ele não fez. Olha, tu tem quantos cursos de teologia? Ele não tem nenhum. E aí começa a colocar dentro do coração da pessoa um monte de pensamento maligno. E aí, meu irmão, quando menos espera, está lá fora. E aí leva 2, 3, 4, 5, 10 com ele. Quem não conhece? Eu conheço uma meia dúzia assim, de encrenqueiro mesmo. Que é insatisfeito, não tem força nem para orar para Deus converter a família e a casa, não digo nem parentela, eu digo dentro da casa. Filho no pecado, filho na prostituição, filho na homossexualidade, mas tem uma força de influenciar pessoas para sair da igreja, que é só Deus na causa, meu irmão.
E verdade seja dita. Se o evangelho ele não começar a mudar dentro da minha casa, que evangelho é esse que eu estou vivendo? E nós estamos vivendo essa época. E a palavra do Senhor diz: 2/3 perecerão. Sabe o que acontece? Vamos ser surpreendidos naquele grande dia. Sabe como? Pessoas que não têm nem mais o órgão do seu corpo, porque já mutilou de tanto procedimento, de achar que era mulher, e naquele dia vai estar recebendo a salvação, e pessoas que estão se intitulando que é alguma coisa, indo para o fogo do inferno. Pessoas que estão caminhando com Deus 30, 40, 50 anos, vivendo como um religioso. Eu não estou dizendo todo mundo, tá, queridos? Mas pessoas que acham que o céu é só para ele. Enquanto pessoas estão saindo do pecado e gemendo, falando: Senhor, me muda, me transforma, que esse fogo me queime, que ele comece a acender dentro de mim, incomodando a minha vida, para me largar o pecado. E chegando naquele grande dia, Jesus fala: vinde bendito do meu Pai. Sabe por quê? Porque foi purificado, foi santificado, foi transformado. Nós estamos num tempo, querido, que nós temos que mergulhar na presença do Senhor. Lembra da palavra inicial? O Senhor, Ele é o meu pastor e Ele não pode me faltar. Porque no dia que Ele faltar para mim e para você, a gente volta para o pecado, que é a nossa natureza. É a nossa natureza essa. Já viu o louvor se tirar da tomada, não canta, não prega, não faz nada e nem vai para o céu? Nós temos que levar a sério as coisas do reino do Senhor. E a rebelião, ela provoca isso. A pessoa sai da igreja e... mas não é bem assim, né? Que o pastor falou, né? Mas está escrito. Eu fui ministrar numa igreja em Goiás. Acabou o culto, fez uma fila de pessoas querendo atendimento. Aí veio uma senhora falar comigo: pastor, estou há 20 e tantos anos como crente, e o Senhor leu algo aí que eu não concordo. Aí eu falei: minha irmã, onde foi que eu li? Na hora que o senhor estava... onde foi que eu li? Na hora que o senhor estava lendo a Bíblia, o senhor falou isso. Então, se a Bíblia falou, cale-se diante da palavra do Senhor, porque toda a terra. Eu falei: eu acho, eu penso, eu deduzo. Não, está escrito. Então o que está escrito e acabou. Agora, se a senhora não aceita, é com a senhora e Deus. Eu fui até peguei pesado, mas ela saiu dali remoendo aquela palavra. Eu sei que provocou efeito nela. Eu sempre falo isso, querido: se a palavra do Senhor, o culto que você vem, não faz você meditar quem você é, não confronta o teu caráter, é de se pensar. E hoje em dia está muito fácil ouvirmos o que nós queremos. Por isso que a palavra do Senhor diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Mas não é a força para mim lutar com meu irmão, com a minha irmã, com a igreja, com o obreiro A, com o B, com o C, não. É lutar contra mim mesmo. E falar: Senhor, 2/3 vai perecer, mas eu vou fazer parte desse 1/3. Nós temos que levar a sério, queridos. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça a voz do Senhor. Fale todos os dias para Ele: Pai, onde eu preciso melhorar? Pai, o que eu estou indo contra a Tua palavra? Onde eu estou sendo um rebelde mesmo sem saber? Muda a minha história, muda os meus pensamentos. Cria em mim um coração verdadeiro diante do Senhor. Esteja nas mãos do Senhor, querido. Eu não conheço a história de todo mundo, como você chegou aqui, mas talvez você fale: pastor, eu fui essa pessoa, estou vindo de outra igreja, onde eu xinguei o meu pastor, eu saí de lá batendo o pé, não concordava. E talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu sou essa pessoa, mas eu vou baixar minha mãozinha. Mas é com você e Deus. Talvez você tenha sido um rebelde contra o seu pai, contra a sua mãe. Conselhos de pai e de mãe
Mas eu não quero saber porque eu me sinto mais, né? Nem saiu das fraldas ainda, já quer ensinar o pai e a mãe como é que se cria filho. Talvez você seja aqui a pessoa que, dentro do teu casamento, você não conseguiu ainda se ajustar com o seu esposo, com a sua esposa. Talvez no seu ministério, no seu chamado, eu não sei qual é a tua história, mas Deus sabe. Mas se Deus te deu, querido, é para você zelar por isso. Qual é o ministério, qual é o chamado, qual é a importância que Deus te colocou no mundo? Qual é o propósito? Com certeza não é para você ficar julgando, não é para você ficar mais isso, mais aquilo outro, não. Você está se rebelando contra Deus. E nós temos que nos submeter a Deus. Obedecer à voz dele. Porque senão no grande dia, quando a trombeta tocar, vamos estar fora da fiação. Aí a gravidade vai segurar e você não vai subir. A misericórdia de Deus está sendo derramada nos dias de hoje para a sua igreja. A oportunidade, eu sempre uso o exemplo da porta que está fechando. Ó, barulho. Quando bater, acabou. Fechou a porta. Aí veio o noivo, fechou a porta. Mas eu estava vestido de noivo, com a lamparina na mão, aguardando o noivo, adornada, não é isso? Tinha azeite. Mais um detalhe deixou 5 de fora. Qual foi? A quantidade do azeite. Não basta estar adornada, não basta estar com a lamparina, não basta, tem que estar 100%. Pai, qual é a medida de azeite? Pai, qual é o tipo de vestes? Pai, qual é o nível de santidade? Pai, qual é o nível de obediência? Todos os dias. E nos achegar a Ele. Buscai enquanto se pode, invocar enquanto está perto. Perto está o Senhor dos seus. Nós precisamos obedecer a voz dele, queridos. Nós temos que vigiar com o diabo, mas temer a Deus. Tem pessoas que estão vivendo o evangelho só porque tem medo do diabo. Eu quero me livrar do diabo, eu quero confessar, porque senão eu vou adoecer, porque senão a minha descendência... E não está errado. Tem que zelar, mas primeiro você tem que se sujeitar a Deus, obedecer. Você vai ver que o diabo nem perto de você vai chegar. Tudo começa com a obediência. Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a minha vontade. Foi isso que ele falou? Seja feita a tua vontade. Senhor, está doendo, o Senhor está incomodando. Senhor, olha, hoje é assim, eu não estou legal, mas é a tua vontade. Hoje eu vou para a igreja, vou glorificar, vou adorar, eu vou bendizer o teu nome. Olha, Pai, o Senhor sabe, aquele me feriu, aquele me machucou, mas eu vou dizer que o Senhor é bom, vou abraçar, vou amar, vou perdoar. É assim que nós vamos ganhando o reino de Deus, a força. Obedecendo a voz do Senhor. Escreve no teu coração: falsa obediência leva a uma verdadeira condenação. Amém? Eu quero que você, que nesta noite ouviu essa palavra, que a presbítera Regiane pregou, e você se enquadrou em alguma coisa que foi falado, quero que você fique de pé. Não é para você se expor, não. Mas é você declarando no mundo espiritual que você está arrependido da sua conduta até aqui. E nós vamos orar. Porque de repente você até já deu tanta legalidade com a rebelião que já tem ação de demônios na tua vida, na tua casa, na tua família. E você às vezes não entende porque algumas coisas ruins estão acontecendo. Então fique de pé, você que precisa fazer essa confissão. Glória a Deus. Quero chamar aqui os pastores. É simples, nós não vamos fazer movimentos. É só reconhecer o pecado. Reconhecer o pecado. Pedir perdão ao Senhor. E expulsar o demônio ou a legalidade que foi dada. É fechar as portas, querido. Amém? Diga assim comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus,
Eu venho diante do Senhor nesse momento, reconhecer o meu pecado, o pecado de rebelião. Eu reconheço, Senhor, que até aqui eu não me submeti à Tua palavra, aos Teus mandamentos, às ordenanças do Senhor. Eu não meditei, eu não vigiei e pequei contra Ti. Mas a Tua palavra diz que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E eu confesso a Ti com um coração sincero. E a partir de hoje eu quero alcançar essa misericórdia. Me ajuda, Senhor. O Senhor sabe, conhece o meu pecado, os meus pecados, pecados de rebelião. Mas eu confesso ao Senhor e peço a Ti que me desligue dele, em nome do Senhor Jesus. E todo o demônio que se alimentou da rebelião praticado por mim, eu expulso da minha vida e os proíbo de retornar, em nome de Jesus. E a partir de hoje eu cancelo toda aliança, todo pacto que eu fiz com esses espíritos malignos, em nome do Senhor Jesus. Desliga-me, Senhor, do império das trevas e me liga ao reino da luz. E eu digo a esses demônios: saiam da minha vida, saiam da minha vida, em nome do Senhor Jesus. E meu Deus, me dê um coração que se sujeita ao Senhor, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Me dê, Senhor, a herança da cruz, a obra do Calvário, em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que ela é legal sobre a minha vida, ela é justa sobre a minha vida. E assim como Cristo, Ele foi obediente e até a morte de cruz, me ajuda a também ser obediente ao Senhor e a pertencer a um terço, Pai, que o Senhor vai provar no fogo e herdar a vida eterna, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou concordar. Senhor, meu Deus e Pai, eu venho diante do Senhor nesse momento como pastor, como autoridade que o Senhor me constituiu, concordar com essa oração, meu Pai, que os Teus filhos acabaram de fazer. Deus, toda a igreja se colocou de pé, Senhor, em concordância das suas falhas, dos seus pecados, confessando, meu Pai, e deixando, porque eu sei que a partir de hoje haverá um coração sincero, obediente, temente ao Senhor. Eu peço a Ti que visite cada um agora, Senhor. Visite os demônios, Pai, que até hoje tinham legalidade de perseguir, Pai, os Teus filhos, trazendo situações, Pai, para tocar em suas vidas, na sua descendência, nos seus negócios, na sua vida espiritual, trazendo um desajuste à vontade do Senhor, Pai. Eu peço a Ti que eles venham ser acorrentados e lançados onde Jesus ordenar, e traga um tempo novo para os Teus filhos, Pai, de conserto, de justiça diante do Senhor, Pai. Dê aos Teus filhos, Pai, um tempo novo para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós estamos aqui, Pai, como igreja, confessando os pecados uns aos outros, Pai, e acreditando, Pai, que o Senhor, nosso Redentor, está nos perdoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.